Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós iremos meditar na história da vida de uma pessoa que deixa uma advertência gigantesca para nós, para a nossa vida espiritual. A personagem de hoje é a mulher de Ló. Você já ouviu falar? Essa personagem, amados, não tem o seu nome descrito. Na verdade, ela é conhecida através do nome de seu esposo. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, o grande amigo de Deus. O homem que é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Aquele que deixou tudo, a mandado de Deus, para seguir em direção a um lugar que ele nem conhecia, ele não tinha noção para onde estava indo, mas ele confiou em Deus. Ao contrário da esposa de Ló. Mas antes de falar sobre a senhora Ló, quero falar um pouco sobre o seu esposo. Ló, que era sobrinho de Abraão, e viviam juntos. Ló andava com Abraão, por onde ele passava, Ló estava ali, juntamente com a sua família. Seu pai havia morrido naquela caminhada que Deus determinou. Antes de chegar na terra prometida, o pai de Ló morreu e ele ficou juntamente com seu tio. Só que houve um momento em que as bênçãos que Deus derramara sobre Abraão e que acabaram atingindo Ló também, foram tantas, mas tantas. Eles tornaram-se pessoas ricas, tão ricas que já não dava para ficar juntos. Os rebanhos de Ló eram tantos que já não dava para ficar junto de Abraão, que tinha também um rebanho extraordinariamente grande. Então eles decidiram separar-se. Ló, juntamente com sua família, seguiu em direção a duas cidades riquíssimas que tinham ali naquelas regiões. As cidades de Sodoma e Gomorra. Com certeza você já ouviu falar sobre essas duas cidades. Não por causa de sua riqueza, não por causa de sua luxúria, não por causa de sua beleza, mas por causa de sua impiedade. E Ló seguiu em direção ali, aqueles centros urbanos, claro, eram cidades comerciais, de grande influência, onde as pessoas andavam de um lado para o outro, fazendo compras, envolvidas em festas, envolvidas na vaidade. E Ló passou a morar ali, juntamente com sua esposa, seus filhos e suas filhas. E nós sabemos que quando habitamos em algum lugar, não deixamos de ser influenciados de alguma forma, não é verdade? Porque nós somos seres influenciáveis. Infelizmente, amados, a família de Ló foi influenciada negativamente. Apesar de Ló e sua família conhecer a Deus através de Abraão, porque os escritos proféticos dizem que Ló, juntamente com sua família, estava em constante contato com Deus, porque eles viviam junto com o pai da fé, Abraão. E enquanto Abraão adorava, enquanto Abraão glorificava o nome de Deus, eles também participavam. Eles também conheciam o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Mas o contato com Sodoma e Gomorra foi tão significativo na vida daquela família que o conhecer de Deus tornou insignificativo para eles, de certa forma. A sua família deixou-se influenciar tanto, mas tanto, que a fé no poder de Deus foi diminuída na vida deles. E como que a gente sabe disso? A partir do que aconteceu na vida de cada um deles. Na palavra de Deus diz, amados, que houve um momento que Sodoma e Gomorra estavam numa situação de impiedade tão grande, mas tão grande, que Deus decidiu destruir aquelas cidades. E sabe quem sofreu juntamente com aquele povo ímpio? Os filhos de Ló, a esposa de Ló, e de uma certa forma até o próprio Ló, amados. Porque a palavra de Deus diz que quando os anjos do Senhor foram enviados até a casa de Ló para tirá-lo dali, juntamente com a sua esposa, com seus filhos, a maioria resolveu não ir. A maioria dos filhos de Ló zombaram dele, achavam que ele estava gracejando deles. Como que eles iriam deixar uma cidade tão maravilhosa? Como que eles iriam deixar um lugar onde eles haviam conquistado tantos bens, tantas riquezas? Eles não foram, amados. Eles não foram.
E a Bíblia diz que enquanto os anjos estavam na casa de Ló, alguns homens daquela cidade tentaram invadir a casa de Ló para abusar daqueles anjos. Os anjos cegaram aquelas pessoas e tiraram Ló, sua esposa e suas 2 filhas, quase arrastando-os. Rapidamente, porque os juízos de Deus já estavam quase caindo. Mas houve algo, amados, que ficou registrado na palavra de Deus para lição, para cada um que gostaria de um dia viver eternamente com Jesus Cristo no céu. Os anjos saíram levando Ló juntamente com suas filhas, sua esposa, e eles deram uma orientação. Eles falaram, olha, não olhem para trás. O dia já estava nascendo, já estava raiando o dia, quando eles estavam entrando na cidade onde deveriam ficar protegidos. A esposa de Ló estava indo ali na companhia daquelas pessoas, mas algo dela tinha ficado em Sodoma e Gomorra. Não só os filhos, não só os genros, como está escrito na palavra de Deus. Naquelas cidades ela deixou o coração. Naquela cidade ela deixou o coração, mente, o pensamento nos bens, nas riquezas, nos momentos de festejos, nos momentos de alegria, nos momentos em que eles faziam aquele churrasco, os passeios pelos shopping centers da cidade, os salões de beleza para arrumar o cabelo, a unha, nos restaurantes, nas pizzarias. O coração da senhora Ló ficou em Sodoma e Gomorra. Tantas riquezas deixadas para trás. E a palavra de Deus diz que o juízo de Deus começou a cair. As tochas de fogo caíam do céu como chuvas torrenciais. E o fogo consumia não só a estrutura física da cidade, mas as pessoas, as criaturas de Deus, amados, que Deus tanto ama e que Deus tanto quer salvar. Muitos podem dizer, como assim? Se Deus ama, por que destruiu? Deus não destruiu, amados. Deus não destrói, queridos. Quem destrói o homem é ele próprio, a partir do momento que ele usa o livre-arbítrio para rejeitar o seu Criador e apegar-se àquilo que é destrutivo, que é o pecado, que é a desobediência. Porque quando Deus diz, não vai por esse caminho, não é porque Deus é severo, austero, não é porque Deus quer atenção unicamente para Ele, que Ele é digno dessa atenção da nossa adoração, é porque Ele sabe, amados, que se nós formos por aquele caminho, irá decorrer em sofrimento, em dor e em morte, e morte eterna. Jesus não quer que morramos eternamente, e é por isso que Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas o nosso coração é teimoso, queridos, e às vezes a gente quer desobedecer a Deus e pagamos o preço. Sofrimento, dor, e quando insistimos, morte. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Aquela cidade ela não poderia continuar sendo um instrumento de Satanás para destruir e desviar as almas de Deus. Todos foram destruídos. E a senhora Ló, que deixara seu coração para trás, sabe o que ela fez? Ela desobedeceu a palavra de Deus, ela olhou para trás. E nos escritos divinos está escrito que no mesmo momento ela foi destruída juntamente com aquele povo. Afinal de contas, ela amava aquelas pessoas e o viver delas. A senhora Ló, de uma certa forma, ela amava viver distante de Deus, distante dos caminhos do Senhor, porque ela não confiava no Senhor, amados. A senhora Ló esteve, sim, nos momentos de adoração na casa de Abraão. Entoou hinos de louvor ao Senhor, se prostrou diante de Deus. Mas o coração dela, amados, estava distante. O coração dela estava cheio do mundanismo, da maldade. Ela não confiou em Deus, amados. Por quê? Por que desconfiar daquele que só quer o melhor para cada um de nós?
Que fim trágico. A senhora Ló foi destruída. A história de Ló, de uma certa forma, é triste, porque quando você estuda do início ao fim, você percebe que Ló perdeu toda a sua família. Ló não conseguiu salvar um membro de sua família. Seus filhos ficaram para trás, seus genros ficaram para trás. A sua esposa foi destruída no caminho porque ela tentou voltar para trás. Quando você estuda a palavra de Deus com mais afinco, você percebe que essa expressão olhar para trás significa voltar-se. Ela tentou voltar, amados. E ela teve o mesmo destino daquele povo que insistiu em voltar-se de Deus, para longe de Deus. Ló seguiu em frente com suas filhas, que também já estavam contaminadas por Sodoma e Gomorra. Quando você lê a história, aqui em Gênesis capítulo 19, você percebe que as filhas de Ló também, de uma certa forma, foram destruídas juntamente com as ideias de Sodoma e Gomorra. Elas estavam totalmente contaminadas, elas também se perderam. Inclusive os descendentes delas foram nações que viveram só para desonrar a Deus. Viveram só para desonrar a Deus. É isso que acontece. É isso que acontecerá comigo e com você. Se não confiarmos em nosso Senhor, se insistirmos no caminho que Deus proíbe, é isso que acontecerá com todo ser humano que insistir em desconfiar do amor de Jesus. Sofremos neste mundo porque estamos num lugar que não nos pertence, ou de onde não pertencemos. Porque o lugar que Deus quer que estejamos é ao seu lado para sempre. E não é aqui nesse mundo. Não é porque Jesus disse em sua palavra que ele foi preparar o lugar onde nós deveremos estar com ele para sempre. Então não nos iludamos com este mundo, que andemos nele, mas com os olhos postos lá no céu, lá onde está o nosso intercessor, nosso Salvador Jesus Cristo. A história de Ló, ela está registrada na palavra de Deus, não é por acaso, mas é porque Deus não deseja o destino da senhora Ló para nenhum de seus filhos. Ele quer que creiamos, que confiamos nele, independente das circunstâncias que nos assaltem, que nos cerquem. Está passando por provação, confie no Senhor Jesus. Está tudo bem, dê glória ao Senhor e confie nele. Está triste, cante louvor. O louvor alegra o nosso espírito. Está feliz, glorifique o nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Se você tem andado distante dos caminhos do Senhor, volte-se para Deus. Conte para Jesus as suas dificuldades. Fale para Ele do seu desejo de servi-lo, do seu desejo de ser fiel. Fale para Ele de seus baques, de suas quedas espirituais. Peça para Ele quebrar, se houver qualquer corrente que lhe amarra no reino das trevas, Ele vai lhe ajudar. Ele está esperando você clamar. Ele só quer que você peça ajuda. Se for necessário, Ele enviará todo o exército de anjo celestial para lhe libertar de qualquer corrente do reino de Satanás que lhe prende ao pecado ou qualquer maldade. Jesus já lhe salvou, querido. Você só tem que aceitar. Tome posse dessa salvação. Porque o nosso Salvador em breve virá nos buscar e levar-nos para estar com Ele para sempre na eternidade, no lugar onde nunca mais sofreremos, onde nunca mais pecaremos, onde nunca mais choraremos, porque essas coisas lá não existirão. Seremos eternamente felizes porque estaremos na presença daquele que contemplará a nossa alegria em estar com Ele. Não só isso, mas Ele irá suprir todas as nossas carências, as nossas dores. Ele é Jesus, nosso bendito Salvador. Amém? Tchau, tchau.